capítulo 3, versículo 6 em diante, amém? Quem tem a palavra de Deus se aproxime de quem não tem. Quem não tem a palavra de Deus se aproxime de quem tem. Vamos todos compartilharmos a palavra de Deus nessa noite, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante, amém? Quem achou da glória a Deus? Vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o novamente, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o só até aqui. Vamos orar para Deus falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta noite, meu Deus e meu Pai, através da tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ela é, meu Deus e meu Pai, e a palavra que sai da boca do céu nunca volta vazia para o Senhor, mas sempre faz o que ele apraz e sempre é prosperada naquele para que foi enviada, prosperada através da tua palavra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Podem sentar e quem dar louva a Deus, dar glória a Deus, fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Jesus Cristo diz: nem só de pão viverá o, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, aqui Paulo diz para a igreja de Corinto: ele planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é. E mais para frente, no versículo 11, Paulo diz: não se pode colocar outro fundamento na igreja de Deus, o qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o único fundamento nosso nessa noite. Nós estamos aqui, meus irmãos, por causa de Jesus Cristo. Nós damos glória a Deus por causa de Jesus Cristo. Nós amamos a palavra de Deus por causa de Jesus. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo, meus irmãos, ele procura o quê? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e precisa que os seus adoradores, os seus seguidores, os seus discípulos nessa terra sejam espirituais também. Porque Deus, ninguém está vendo ele materialmente falando, mas ele está aqui. Porque ele diz na sua palavra: onde está dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, para operar, para curar, para libertar e para salvar. Pode bater palmas para Jesus. Nós temos que enxergar além do olho humano. A fé é o firme fundamento das coisas que se não se vê, mas que se espera. Deus disse para Abraão: Abraão, sai desse meio da sua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Ele não falou: sai daqui, vai para, nos dias de hoje, vai para Piauí, vai para o Japão. Não, ele saiu sem destino, mas ele sabia que Deus ia dar um lugar para ele. E Abraão é o pai das nações. Meus irmãos, nós vivemos tempos trabalhosos. A Bíblia diz que os dias são trabalhosos, os dias são maus. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. E a Bíblia diz: quando o Filho do Homem voltar, que é Jesus, achará fé na terra. Porque se multiplicou a iniquidade, e o amor de muitos estão se olhando para o João, olhando para Maria, olhando para Joaquim, e se desejam de olhar para a palavra de Deus, para Jesus Cristo de Nazaré, que é o alvo do nosso homem. Se nós olhar para Maria, nós vamos ver o defeito. Se olhar para José, vai ver o defeito. Se olhar para mim, você vai ver o defeito. Mas se você olhar para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus, você não vê defeito nenhum, porque Deus é perfeito. A palavra dele é perfeita para salvar, não tem engano, não tem nenhum termo.
Maria no José. Ah, em São Mateus era um discípulo, eu vou ser salvo. Não. Ah, São Pedro vai me salvar. Não. Quem salva é Jesus Cristo. Todos esses aí estão mortos, estão lá os seus restos mortais, lá escrito aqui, já os restos mortais de Pedro e João, de Maria e de José, de Paulo, mas o nome de Jesus está lá escrito. Ele não está aqui, mas ressuscitou, e está aqui agora conosco, para dar a bênção, a vitória e a salvação, para aquele que crê no teu nome. Se crê, verás a glória de Deus. Quem crê em Jesus Cristo? Quando Jesus chegou lá, próximo do túmulo que Lázaro estava, ele disse que para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mesmo que esteja morto, viverá. O crente ele tem que ter um objetivo na sua vida. Não é querer ser um crente comum que nem qualquer um, né? Só eu sou evangélico, eu sou isso. Você tem que ser diferente, você tem que ter unção, você tem que ter a palavra, você tem que ter a capacidade do Espírito Santo tem para entregar para você. Deus não quer ver ninguém triste, cabisbaixo, só crente chorando lá, só dizendo: ah, eu estou precisando, eu estou passando uma luta. Você só vê o pessoal vir na boca para falar que na luta, dá glória a Deus na luta, dá glória a Deus na tristeza, porque a alegria vem pela manhã. Aqueles pessoal xoxo, né, que dá até medo de chegar perto, ele ficar triste também. Só fala derrota, nunca tá bom, nunca dá nada bom. Eu oro, eu jejum, eu faço e nada tá bom. Por que não tá bom? Porque alguma coisa está errada, porque Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, a sua palavra não passa, é a mesma ontem, hoje, eternamente. Nós temos que se alegrar na presença de Deus. Na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza também tem saudade e alegria. Alegre o seu coração na presença de Deus. Firma nas promessas de Jesus, firma na palavra de Jesus, firma na unção do Espírito Santo de Deus. Não interessa o que está acontecendo ao seu redor. Ah, aquela está pecando, aquele está pecando, mas você não está, porque você conhece o verdadeiro Jesus Cristo e te tirou das trevas para a maravilhosa luz, que é a sua palavra aqui na terra. Pode glorificar a Deus com a palavra de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Agora é anunciado o reino de Deus, e aquele que entra nele emprega força do Espírito Santo. Tem que ter força para caminhar, meus irmãos, porque muitos vão caindo, muitos vão ficando para trás, muitos vão abandonando a fé, mas você não pode abandonar a sua fé. Tem que se firmar em Jesus. Quem está firme na palavra não sai da palavra de Deus. Pode todo mundo cair, sair, mas você está firme. A Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a alma é muito importante para Deus. Nós temos que lutar pela nossa salvação, meus irmãos. Hoje em dia não se prega mais salvação, hoje em dia é só prosperidade, hoje em dia acabou assim. Cadê a salvação? Está em segundo lugar. Hoje em dia o povo só quer a bênção, a vitória, só quer, né, meus irmãos, entrar no grupo, só quer pegar o microfone para ficar sendo se exibe, e Jesus Cristo está ficando para trás, meus irmãos. Muitos estão passando na frente de Jesus Cristo na palavra, falando coisas que Deus nem falou, falando coisas que Deus nem falou nada, meus irmãos. Nós temos que vigiar. Esses tempos atrás, um irmão veio aqui, Deus me revelou que é para você me dar R$50. Eu falei: mas eu não escutei Deus falar isso comigo ainda não. Deus tem que revelar para mim entregar para Ele. Quem está entendendo? Não é revelar para Ele, para quem dá para Ele. Entendeu, meus irmãos? Tem muitos aproveitadores dentro da casa de Deus. O joio está misturado com o trigo, mas Jesus Cristo está vendo tudo. Fica tranquilo, fica calmo, porque a tua vitória já está chegando agora. A tua milagre está chegando agora. A tua prosperidade está chegando agora. Dá glória a Deus e bate palma para Jesus. Louvado seja Deus. Não queira imitar o homem, imite a Jesus Cristo. Seja imitador de Jesus Cristo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus não se alegra de você triste aí no banco, não, cabisbaixo, não. Ele quer que você alegre na presença de Deus.
é de Deus. A Maria repara, e vem, muitas conversas vêm ao nosso ouvido, meus irmãos. Nós temos que absorver o que é de Deus. A palavra de Deus é que tem efeito. Nós temos que absorver aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus você deleta no seu coração, deleta na sua mente. Porque muitos, né, meus irmãos, vêm com palavras vãs, palavras, meus irmãos, de engano, palavras de derrota. Deus não quer ver ninguém derrotado, ver ninguém cair. Deus quer nós ver nós crescendo. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, e Deus é que dá o crescimento. Deus é que vai te capacitar, Deus é que vai te usar, Deus é que vai te levar longe ainda, porque Deus tem promessa para você. Ele já disse que vai te usar, Ele vai te usar, Ele disse que vai te prosperar, Ele vai te prosperar, Ele falou que vai salvar a sua família, Ele vai salvar a sua família, Ele falou que vai te curar, Ele vai te curar, em nome de Jesus Cristo. A palavra do homem se perde ao vento, a de Deus não. Nossa palavra, nós falamos muita coisa, e muita coisa, 80% das nossas palavras material se perde, mas a palavra de Deus não, ela não cai no chão, ela não se perde no vento, ela vai até você e faz o efeito que tem que fazer, porque a palavra desse cara de Deus não volta vazia para ele, mas tem que fazer o que ele determinou, aquilo que ele falou tem que acontecer. Não pode perder a fé. Quantas pessoas estão aqui que Deus deu promessa na sua vida já? Levante sua mão. A igreja toda, meus irmãos. Muitas já aconteceram, e outras ainda vão acontecer, porque Deus não é mentiroso. Deus é homem para que minta, nem que se arrependa da sua palavra. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, meus irmãos, não fique dividido, cocheando em dois pensamentos. Será? Não, Deus não gosta da dúvida, Ele quer que você creia na sua palavra. Nós não estamos aqui, meus irmãos, numa sexta-feira chuvosa, nós saímos lá no centro de São Paulo, o Luiz vindo da casa dele até aqui, os irmãos todos vindo até aqui. Nós estamos aqui para brincar, para falar coisa natural, nós estamos aqui para ouvir o sobrenatural, para sentir a unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, bate palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bota fogo na seara do inimigo, diz amém? Bota fogo na seara do inimigo, dá glória a Deus, dá glória a Jesus. Receba a unção do Espírito Santo, agora na Santa Casa será maior que a primeira. Jesus, ele primeiro dia que eu preguei aqui na primeira sexta-feira, eu já me falava aqui, meus irmãos, que tem muitos vasos aqui que Deus quer levantar, mas alguém está parado, tem que andar. A ordem de Deus é para marchar e para continuar. Não fica parado, não. O combustível do crente é o que? A oração, o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele chegou na casa de Deus, estava ali os campistas vendendo, fazendo negócio, ele deixou lá e jogou tudo fora. A casa do meu pai é casa de oração. Aqui nós marcamos um encontro comum, nós marcamos um encontro com Deus. Nós mantemos o compromisso que estamos aqui com Deus. Então Jesus está aqui, já é o primeiro a chegar e o último a sair. Jesus, ele quer te renovar nessa noite. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Não fique colocando a sua fé em homem, não. Ah, mas você vai me dar bênção, irmão Francisco, não. Não, o irmão Douglas vai dar bênção, não. O cantor Luiz vai dar bênção a vocês, não. Quem vai dar bênção é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Muitos, meus irmãos, como o profeta Isaías, que eu preguei na outra sexta-feira, já disse que há 750 anos antes de Jesus nascer, ele dizia:
não, e sai até o chão, não, e não obedecer a palavra de Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus como ela é. Tem que obedecer a palavra de Deus, meus irmãos. Nem só de pão viverá o, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Paulo diz que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus porque ele parecem loucura. Mas o homem espiritual ele discerne bem tudo e ele de ninguém é. E nós temos a mente de Cristo. Ser crente é coisa boa. Mas o diabo ele lança muita seta, meus irmãos. Principalmente para as pessoas jovens. Ser crente é para velho. Crente é para, né? Quando está velho, não, meus irmãos. Bem-aventurado o varão e a varão que já conhece a palavra de Deus desde novo e caminha nos caminhos do Senhor e fazendo a obra de Deus enquanto está novo. Nós temos que andar enquanto tem a luz. Enquanto tem a luz que é Jesus Cristo. A luz que está no mundo é Jesus. A luz que faz nós enxergar as trevas, aonde nós caminhamos. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando a gente olha para aquele lugar que a gente quer, a gente como Deus nos livrou, como Deus nos livrou naquele lugar que eu ia, sim ou não? Olha aquele lugar que eu ia, como é, porque a luz clareou ali, nós estamos enxergando agora que era aquele lugar que nós caminhávamos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nessa noite não vamos prolongar muito, porque já chegamos tarde e a hora também que se avança muito rápido. Nós temos que perseverar na palavra de Deus, na unção de Deus, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Porque Pedro olhou para a direita e para a esquerda e afundou. A mulher de Ló olhou para trás e olhou a estátua de sal, tem que olhar para frente. Davi, o salmo de Salmos diz o que Davi? Eleva meus olhos para os, que é de onde vem o meu, que é do Senhor que fez dos céus e a. Não confia, meus irmãos, confia só em Deus. Tem muitas pessoas boas, Jesus Cristo diz que o primeiro mandamento da lei: ama o Senhor teu Deus acima de todas as, de todo o seu coração, todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar os nossos irmãos, sim, mas sempre estar vigilante em espírito, sempre com Jesus Cristo. Vim para a igreja, está ligado na palavra de Deus, recebendo a unção de Deus. Não fica, perdido, não, olhando para as coisas, perdido ali na casa de Deus, não. Fica ligado na palavra de Deus, porque da onde vem a vitória é da palavra de Deus, é do culto da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem um efeito tremendo. Quantas pessoas receberam a bênção através da palavra de Deus? Aí, irmão, muitas pessoas. Eu sou uma delas, meus irmãos. Eu, quando tinha 17 anos, eu estava com um pé e meio já na cova, e Jesus me tirou. E hoje já fiz o dobro não. É o dobro da cidade. Estou vivo aqui, né, meus irmãos? Dando glória a Deus, aleluia, junto com os irmãos, com saúde e graças a Deus. Então, muitos estão aqui por causa de Deus também, sim ou não? Senão não estaria aqui. Nós temos que dar honras e glórias a esse Jesus, ficar firme em Jesus, firme na promessa, firme na palavra. Não se pode colocar outro fundamento, meus irmãos, ao qual já está posto, qual é Jesus Cristo. Não vamos prolongar mais, essa foi a palavra de Deus nessa noite. Quem recebeu, bate palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Já foi feito as ofertas também do irmão Douglas. Então, nessa hora, meus irmãos, eu queria saber se tem alguém para aceitar Jesus ou reconciliar com Deus. Amém? Alguém para aceitar Jesus ou reconciliar com Deus. Tem alguém assumiu nessa noite para voltar para Jesus? Abandonou a caminhada por algum motivo? Você não pode abandonar a caminhada por motivo nenhum, porque Jesus Cristo, meus irmãos, não abandonou a caminhada até a cruz do Calvário por nenhum de nós. Amém? Tem muitas pessoas aqui que vão nascer e Jesus já morreu por eles. Nós não podemos abandonar Jesus, meus irmãos. A luta vem e passa, amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há alguém para aceitar, voltar para Jesus essa noite? Não tem ninguém? Estão todos firmes, que está firme, então bate palmas e dá glória a Deus.
ambiente recebeu, louvado seja Deus, daqui a pouco vamos receber o salve de Deus, então vamos dar a oportunidade para o irmão Heraldo louvar um hino, meus irmãos. Vamos louvar um corinho então. Lá no Monte Horebe, a sarça. Lá no Monte Horebe, Moisés queria saber. Ouviu uma nova céu. Ouviu uma nova céu.